Quem conta um conto, aumenta um ponto. Olá! Você gosta de ler ou de contar histórias? Durante toda a nossa vida, ouvimos, lemos e contamos diferentes histórias. Quem não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho ou da Bela Adormecida, entre outras tantas? Essas histórias fazem parte de um tipo de texto chamado conto. O que é um conto? O conto é uma obra de ficção que cria um universo de seres e acontecimentos, de fantasia ou imaginação. O conto é caracterizado por ser uma narrativa curta, tendo começo, meio e fim. Alguns elementos são essenciais. Sabemos que a história tem personagens, são contadas por alguém, que é o narrador. Acontece em um determinado lugar, que é o espaço. Numa determinada época, tempo. É conhecido como a sequência da ação que compõe a história, enredo. Por fim, temos o conflito. O conflito é a situação-problema que é vivenciada pelos personagens. Por se tratar de histórias curtas, no conto é comum haver apenas um conflito. O conto costuma ser estruturado em 4 partes. A primeira é a introdução, que é o início de toda a narrativa. Aqui sabemos quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo onde vai ser desenvolvida a história. Desenvolvimento ou complicação. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, a situação-problema que fará os personagens agirem para resolvê-lo. O clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. Por fim, temos o desfecho da história. Como o próprio nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não. Tudo depende do tipo de conto que estamos lendo. Agora vamos narrar um exemplo de conto. Rapunzel. Era uma vez um casal que desejava muito ter um filho. A espera foi longa, mas chegou um dia em que seus sonhos se tornaram realidade. A futura mamãe começou a ter vontade de comer as alfaces da casa de uma vizinha que sempre via de sua janela. Uma noite, o marido decidiu roubar algumas alfaces para satisfazer o desejo de sua esposa. Mas, para sua surpresa, ele descobriu que a dona era uma bruxa malvada. O marido decidiu explicar à velha que as alfaces eram para sua esposa grávida. A velha, muito enfurecida, lhe disse que quando o bebê nascesse, ela iria levá-la por ter tentado roubá-la. E assim foi. Nasceu uma bela menininha e a bruxa sequestrou e a chamou de Rapunzel. A beleza da menina foi aumentando com o passar dos anos e também seu longo cabelo. Então, a velha tomou uma decisão. A bruxa prendeu Rapunzel para que ninguém pudesse desfrutar de sua beleza. Rapunzel vivia na torre mais alta, uma torre enorme, sem portas nem escada. A pobre donzela estava presa no meio do bosque. Rapunzel tinha o cabelo muito, muito longo e dourado como o sol, e cada vez que a bruxa queria sair ou entrar na torre, obrigava Rapunzel a jogar seu cabelo pela janela, para que ela pudesse subir. Sempre utilizando a mesma frase: Rapunzel, jogue suas tranças! Um dia, o príncipe do reino estava passeando pelo bosque e, enquanto cavalgava, se deu conta do que estava acontecendo. O príncipe se escondeu e viu como a velha descia pelo longo cabelo daquela dama. Ele esperou até a bruxa ir embora
para se aproximar da torre. Depois que ela saiu, o jovem se aproximou da torre e começou a imitar a voz da bruxa, dizendo a mesma frase: Rapunzel, jogue suas tranças! Para que a Rapunzel jogasse seu cabelo pela janela. Rapunzel jogou seu cabelo e o príncipe subiu até seu quarto. Quando se encontraram, a donzela ficou muito surpresa, pois nunca havia visto ninguém mais além da bruxa malvada. Além disso, ao vê-la, o príncipe ficou apaixonado por ela. Depois de tranquilizá-la, o cavalheiro se apresentou e conversaram por um longo tempo. E a partir desse momento, Rapunzel e o príncipe começaram a se ver escondido todos os dias. Os jovens decidiram escapar juntos e, em uma manhã, quando a bruxa não estava, Rapunzel começou a descer da torre com a ajuda do príncipe. Rapunzel, ao final, conseguiu sair desse lugar horrível e partiu com o príncipe para o belo castelo. Quando chegaram ao palácio, o príncipe apresentou a jovem aos seus pais e a pediu em casamento diante de todos. No dia seguinte, celebrou-se em grande estilo o melhor casamento de todo o reino, e Rapunzel se tornou uma bela princesa. Ela nunca mais ouviu falar da bruxa malvada, e ambos viveram felizes para sempre. Fim. Existem muitos contos por aí. Os contos de fadas, os contos maravilhosos, os contos populares e os contos modernos. Agora é com você, querido aluno. Entre no mundo da imaginação, crie o seu conto e conte.